Oi galera, tudo bem? Doroteia aqui de novo. Hoje vamos nos divertir, Vamos rir de mim. Sempre um bom dia quando você pode rir de você mesmo, né? Faz tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo, eu acho muito engraçado essa ideia de falar sobre as palavras, os sons que realmente são difíceis pra mim em português. Eu sei que eu falo português, mas também estou muito consciente do meu sotaque, que é meio estranho, né? Porque é tipo americano misturado com carioca, tem algo carioquinha no meu sotaque também. Eu falo espanhol, então eu misturo muitas palavras, normal. Primeiro de tudo, em frente de tudo, eu quero falar que quero agradecer realmente todos vocês que sempre me estão corrigindo, que eu preciso ajuda. Eu gosto de crítica construtiva, né? Nada ruim, nada xingado, por favor. Fundindo dos haters. Alguém me falou isso e eu... É isso mesmo. Eu sei que sempre falo algo errado nos meus vídeos. Também eu sei que muitos de vocês tentando aprender inglês têm o mesmo problema de pronunciar errado as palavras, porque também tem sons em inglês que não existem em português e vice-versa. Então, vamos lá. A primeira palavra que eu acho muito difícil foi a primeira palavra que alguém me falou. Isso é a palavra mais difícil em português falar. Na vida real eu nunca uso essa palavra, mas acho engraçado, um desafio pra mim tentar falar. Em inglês é cobblestone, mas em português realmente seria calçada portuguesa, mas a palavra certa é paralelepípedos. Que engraçada essa palavra, eu gosto. Eu gosto de pensar que eu falo bem o som de ão. Esse som de nariz não existe em inglês, não temos. Então, é o som, tipo, mais difícil pelos americanos, especialmente, conseguir. Eu falo bem, né? Eu falo não, eu falo coração, eu falo, não sei, construção. Mas também, em português, tem outro tipo de som de nariz que é muito mais difícil pra mim e muitas vezes eu simplesmente esqueço falar correto, porque como estou meio programada, né, com meu espanhol, e em espanhol tem muitas mesmas palavras, só que tem outra pronúncia, sempre falo um pouquinho mais espanhola. Por exemplo, a palavra cama. Em espanhol é cama. E em português é mais tipo cama. Esse A com acho que consigo, sim, mas não lembro. Eu simplesmente falo cama. Não, cama. Tem outras palavras também, mas isso é uma palavra bem usada. Eu aprendi muito rápido aqui em Brasil a diferença entre pão e pão. Vocês sabem, né? É muito importante esse som, au. Porque quando estou na padaria pedindo pão, isso... Não dá. Só que me dá vergonha falar como é? Plural. Como é pão plural? Seria pães, porque soa tão estranho pra mim. Pra meus ouvidos é tipo muito raro essa palavra. Eu posso falar país, eu posso falar pais, pão, plural, tipo pães. Acho mais difícil pra mim esse A com... Às vezes ele só me dá um pão e eu, não, quero 3. Mas você falou pão, singular. Não, mas eu queria 3, só que não posso falar. Também algo muito semelhante entre espanhol e português são os gêneros, só que não são todos iguais. Espanhol ajuda muito com os gêneros. Normalmente falo mais ou menos correto no sentido de a cama, ou a água, o homem. Isso não existe em inglês, simplesmente não temos gêneros. É difícil pra nós, né? Muito difícil lembrar dos gêneros. Essa palavra eu já conquistei. Bravo, Doroteia, bravo. Sim, mas demorou bastante. Eu tinha que praticar, sentar ali e praticar muitas vezes. É liquidificador. Liquidificador. Conquistei.
mas foi difícil. Essa questão de sotaque é muito interessante pra mim, porque eu lembro a primeira vez, a única vez que eu conheci Curitiba. E ali eu já tinha 3 meses aqui em Brasil, mas só no Rio. Quando eu fui a Curitiba a primeira vez, de repente, eu podia entender quase tudo. Foi muito, muito bom pra mim, porque o sotaque lá é tão diferente, tipo, mais limpo, né? Pessoalmente, eu acho o sotaque carioca mais romântico, mais lindo para os ouvidos, mas o sotaque lá em Paraná é muito melhor para entender. Também ali eu percebi que o de que usamos muito aqui no Rio não existe em todo o Brasil. Tipo, muitas pessoas falam de em vez de. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito mais fácil pra mim falar. Quando cheguei aqui, eu escutei Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Foi muito confusão pra mim, porque às vezes as cariocas usam de e às vezes simplesmente falam de repente ou de repente. Eles sempre estão trocando esse som e eu não sabia, é correto, é incorreto? Não, é só sotaque. Na verdade, não sei se é só sotaque. Alguém me fala lá embaixo. O último som, que acho até agora o mais difícil pra mim conquistar, é o LH. É tipo, nas palavras mais usadas também, que vergonha. É tipo trabalhar, olhar, melhorar. Esse com a língua em cima da boca, mas não fora da boca. É tipo, com os dentes, mas lá dentro. É difícil pra mim, porque muitas palavras em espanhol são as mesmas palavras, mas tem outro som. Porque é trabalhar, é ha, com a boca totalmente aberta. Ha. Mas aqui é lha. Eu sinto tão estranho fazendo esse som. E eu falo tão rápido às vezes que eu simplesmente esqueço de falar correta. Eu falo trabalhar, mas com a boca aberta, porque assim estou acostumada com quase as mesmas palavras. Só que em português, corretamente, é trabalhar. Eu consigo fazer, mas preciso praticar, né? Sempre falta mais prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me dá um like, por favor, isso me ajuda bastante. Me fala lá nos comentários. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu posso falar o dia inteiro sobre português, sobre inglês, as palavras mais difíceis de falar. Acho muito importante rir consigo mesmo, porque assim você vai desfrutar muito mais a vida. Não vai estar tão ofendido com tudo, porque realmente não é nada ofensivo aqui. Eu só quero ajudar vocês, eu quero rir de mim. Posso fazer a parte 2, a parte 3, ou seja, tem infinidades de possibilidades aqui com esse assunto de português, porque com certeza tem muitas mais palavras para falar. Preciso melhorar meu português, vocês me estão ajudando, eu te agradeço. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijos!